Olá, povo abençoado da quarta região eclesiástica, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto, mais uma vez aqui, nesse que já é o nosso encontro tradicional de todas as semanas, o Quarta com o Bispo. Toda quarta-feira, Deus assim nos permitindo, eu tenho esse tempo aqui de bate-papo, de compartilhamento da palavra de Deus e de ênfases pastorais com vocês. Como eu tenho falado ao longo das últimas semanas, eu tenho me esforçado para estar aqui toda quarta-feira, independentemente de qualquer situação. E olha que eu já passei algumas quartas-feiras ao longo desse último ano, onde as coisas apertaram e eu, por pouco, não tive que cancelar aqui o Quarta com o Bispo em uma ou outra semana. Mas, graças a Deus, nós chegamos até aqui sem nenhuma interrupção e eu espero que, exceto alguma intercorrência muito significativa, a gente sempre seja aqui tendo esse momento de bate-papo e de compartilhamento da palavra de Deus. Então eu peço que você que está aqui agora, curta, comente e compartilhe o link dessa transmissão para um número muito grande, para o maior número possível dos seus amigos e das suas amigas, porque dessa forma você está me ajudando a fazer com que esse conteúdo chegue a um número muito grande de pessoas. E quanto mais engajamento tiver nessa postagem, nessa transmissão, nesse vídeo, mais o YouTube vai colocando ele para frente, vai espalhando ele para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal aqui do YouTube da Quarta Região, eu não sei o que você está fazendo aí, que você está perdendo esse tempo. Se você já é inscrito, se você chegou aqui de alguma maneira, escreva aí no local de bate-papo seu nome, se você é membro de alguma igreja, se você é metodista da Quarta Região, do Ceará, de Minas Gerais, do Espírito Santo, ou se você não é membro de nenhuma igreja, mas se expresse aí de alguma forma. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que tem, nesses últimos dias, me chamado a atenção. E eu tenho lembrado muito sobre isso. Inclusive, eu escrevi sobre isso no Cajado Pastoral, que é um boletim mensal aqui da Quarta Região, que você pode acessar entrando lá no site da Quarta Região. E lá você tem todos os meses com os textos que eu escrevo, que o Bispo Roberto, o bispo anterior a mim, escrevia também. Está tudo lá para que você possa acessar. Então, o que eu vou falar agora, eu até cheguei a esboçar alguma coisa no Cajado Pastoral desse mês de fevereiro, onde eu estava lembrando essa semana que Jesus frequentava todos os lugares onde ele era chamado. Tanto é que algumas pessoas chegaram até a petulância, a irreverência de classificá-lo, de adjetivá-lo como comilão e beberrão de vinho. Só porque Jesus era dado a estar em festas, celebrações, onde ele era chamado. O primeiro milagre que Jesus faz, você deve lembrar disso, ou se você não sabia, fique sabendo, o primeiro milagre que Jesus fez foi na cidade de Caná da Galileia, em uma celebração de casamento. Então Jesus era dado a receber convites e, igualmente, ele atendia os convites. Você deve também lembrar, no texto bíblico, quando Zaqueu, um cobrador famoso de impostos, subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus então disse que comeria naquela mesma noite na sua casa. Um fariseu, um dos doutores da lei, um dos religiosos oficiais da época de Jesus, chamado Nicodemos, procura Jesus na calada da noite e diz: olha, nós bem sabemos. Nós quem? Quem ele representava, os fariseus. Nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque se Deus não fosse contigo, tu não farias metade das coisas que tu fazes. Então os fariseus, os doutores da lei, os representantes da religião oficial dos judeus, várias vezes estavam ali circulando em volta de Jesus. Jesus chegou também a comer na casa de um desses fariseus. Você deve lembrar o momento que Jesus foi comer na casa de um desses doutores da lei, um desses religiosos oficiais da sua época. Uma mulher chegou muito angustiada, começou a chorar aos pés de Jesus e secava as lágrimas com seus cabelos e jogou lá
uma especiaria aos pés de Jesus, e ali, naquele ambiente que era tido como um dos ambientes oficiais da religião, Jesus foi ali criticado, porque os doutores da lei começaram a se questionar uns aos outros. Como é que esse camarada pode ser alguém que dizem que ele é? Porque se ele fosse o que dizem que ele é, ele saberia que essa mulher que está aí chorando, encostando nos seus pés, derramando lágrimas e esse caríssimo perfume, ele deveria saber que essa mulher é pecadora. Então, nós também vemos Jesus, desde a sua tenra idade, ali circulando os ambientes oficiais. Quando Jesus se perde dos seus pais, a sua mãe Maria, do seu pai José, eles encontram Jesus em uma sinagoga ou no templo, e estavam ali Jesus debatendo a lei com os doutores da lei. Inclusive, Jesus questiona Maria da seguinte forma: você não deveria saber que o único lugar a me encontrar é na casa do meu pai? Jesus, em outros momentos, foi no templo. Em uma certa feita, no templo, ele mandou um homem da mão retorcida, mirrada, tirar a mão, mostrar-se publicamente, e aquele homem foi curado. Ou seja, eu estou aqui usando alguns exemplos para falar categoricamente que Jesus não se privou de estar em lugares oficiais ou tidos como oficiais da sua época. Lugares oficiais da religião oficial e padrão da sua época, o judaísmo. Mas Jesus também era dado a estar em lugares informais, em lugares onde a religião oficial não imperava. Quer ver um lugar que Jesus gostava muito de ir, um lugar informal? A casa dos seus amigos em Betânia, de Lázaro, Maria e Marta, que eram 3 irmãos que moravam em Betânia. Jesus era amicíssimo dos 3, amava ir naquela casa. Um exemplo clássico dessa afirmação que eu estou fazendo, que Jesus também ia nos lugares informais, é aquele evento onde Jesus foi na casa de Marta, Maria e Lázaro, e chegando lá, Marta, uma das amigas de Jesus, uma das irmãs ali, ela pede para Jesus levantar os pés, ela passa pano, ela tira Jesus do sofá, ela varre a casa, ela está lavando a louça. E a sua irmã Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. E Marta ficou muito aborrecida, indignada com aquilo, chegando a questionar a Jesus o seguinte: mestre, o senhor não vai falar nada, não vai recriminar a minha irmã, porque, poxa, eu estou aqui trabalhando, ela está aí sentada no bem bom, só ouvindo o senhor falar. E Jesus disse para Marta: olha, eu não posso recriminá-la porque ela acabou escolhendo a melhor parte. E tem muita gente que até hoje dá com força na cabeça de Marta, né, sobre isso. E eu não vou aqui desmitificar isso, mas dizer que quando alguém vai na sua casa e você tem a liberdade de pedir para essa pessoa levantar os pés, para varrer, olha, levanta um pouquinho para eu passar um pano nesse sofá, olha, fica aí vendo televisão que eu vou continuar lavando a louça. Quando você consegue ter esse tipo de atitude com alguém que visita a sua casa, significa que você tem muita intimidade com essa pessoa. Significa que aquele relacionamento é tão informal, é tão íntimo, que para você não há qualquer constrangimento de pedir para a pessoa levantar um pouquinho os pés para você varrer, ou que ela levante para você limpar o sofá, ou que enquanto você lava a louça lá na cozinha, você fique conversando em voz alta com ela que está sentado lá na sala. O que eu quero destacar aqui é que Jesus tinha os seus momentos de visitação aos lugares oficiais, ao relacionamento com a religião padrão e oficial da sua época, mas o lugar que ele gostava mesmo de estar era no ambiente informal da casa de amigos. E eles eram tão amigos, que enquanto uma sentava aos pés para ouvir ele falar, enquanto a outra não se importava e não se constrangia de lavar a louça e ficar falando alto com ele enquanto ele estava na sala. Eles eram tão amigos que quando Lázaro, um dos irmãos, morreu, Jesus, mesmo sabendo do potencial em si mesmo de ressuscitá-lo,
A Bíblia diz em João 11:35 que Jesus chorou. Ele sentiu, humanamente falando, ele sentiu fortemente a dor de perder um amigo, mesmo sabendo que poderia ressuscitá-lo. O que eu quero enfatizar aqui é que, primeiro, os lugares oficiais da religião, da ação religiosa, não são desconsiderados por Jesus, não são colocados sem mérito por Deus. Mas existe um lugar, um ambiente, onde Deus, onde o próprio Cristo, representando essa ação divina, se sente muito à vontade para estar, que é na casa dos seus amigos. Nos lugares oficiais, os lugares oficiais hoje são representados pelas nossas igrejas, pelos elementos da religião, que eu não critico. Eu vejo muita gente criticando a igreja, criticando a religião. Eu não critico a religião, eu critico a ação de pessoas que se utilizam dos elementos da religião para a sua própria conveniência. Isso é ruim, isso não vem de Deus. Agora, a religião como elementos que nos religam a Deus, não tem problema algum, ela é algo salutar. Nós estamos aqui agora num ambiente religioso, eu estou fazendo uso de elementos da religião para conectar a minha e a sua alma a Deus. Então a religião não é o problema. O problema o problema se manifesta com pessoas que usam elementos da religião para a sua própria conveniência. Isso é problemático. Tanto é que Jesus se aproximou várias vezes dos ambientes da religião padrão do seu povo, mas ele batia com força na cabeça dos religiosos da sua época que faziam mau uso da religião. Então a religião não é problema, pare de ficar falando mal de religião. O problema é o mau uso da religião que é feito por pessoas como eu e vocês. Mas nesses ambientes oficiais da religião, Jesus ainda está ali, ele ainda se manifesta ali, ele ainda interage ali. Jesus está na igreja, ele está falando, ele está ministrando, ele está curando. Nesses ambientes oficiais da religião, Deus ainda está ali. Repito, a religião não é problema. O problema são as pessoas que usam para sua própria conveniência os elementos da religião. No ambiente religioso, Deus ainda se manifesta. Deus está ali. Deus está fazendo, Deus está realizando a sua obra. Mas são protocolos que são cumpridos por elementos da religião. Agora, o ambiente que Deus tem prazer de se manifestar, de abrir o coração, de compartilhar bondade, de compartilhar amor, de compartilhar milagres, de compartilhar vida, de expressar a sua plena vontade, será sempre nos ambientes de intimidade, nos ambientes onde a amizade com Ele é o que fala mais alto. Nos ambientes oficiais da religião, que Jesus frequentou várias vezes, Deus até se manifesta. Jesus fez milagre dentro do templo. Jesus mandou um cego lavar os olhos no tanque de Siloé, que era uma biquinha que ficava ali no pátio do templo. Então Jesus não desmereceu o ambiente oficial da religião, mas ali ele cumpria protocolos. Ali ele ia para debater a lei com os oficiais e dar fortemente na cabeça deles. Ali era o lugar onde ele pretendia ajustar as motivações de quem operava a religião. Mas na casa dos amigos, Marta, Maria e Lázaro, ali Jesus se sentia à vontade. Jesus era visto ali não apenas como alguém que cumpria protocolos, como o Deus dos ambientes religiosos, dos ambientes oficiais da religião. Mas na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, Jesus era visto como alguém tão íntimo, a ponto de Marta não ver problema algum de ficar lavando a louça e ao mesmo tempo falando alto com ele enquanto ele estava na sala. Ali, Jesus se sentia tão próximo daquelas pessoas, a ponto de, mesmo na sua divindade, sabendo que podia ressuscitar Lázaro, ele sentiu tão fortemente o impacto da morte de Lázaro que ele chorou. É esse nível de relacionamento que eu quero
despertar em você em relação a Deus. Que a gente saia desse ambiente apenas a ação de Deus que mira apenas os protocolos. Deus está no templo? Claro que está. Nós desconsideramos a igreja como templo, como instituição? Claro que não. Nós valorizamos isso. Nós desvalorizamos as instituições da igreja? Claro que não. Claro que não, nós valorizamos isso. Mas nós não podemos perder de vista que o ambiente onde Deus, de fato, revela-se totalmente para o ser humano é nos ambientes de intimidade. E as pessoas confundem isso porque a igreja, como templo, é para muita gente um lugar de acomodação e de conforto, porque de alguma forma elas sabem que vão sentar ali no templo e vão ouvir uma palavra sendo ministrada, uma boa música sendo cantada, coisas que de alguma forma suavizam a dor e as angústias da sua alma. E para muita gente isso é satisfatório. Vai lá no ambiente oficial da religião, ouve uma palavra, ouve uma música, vive aquela interação da sociabilidade dentro da igreja, e isso é suficiente para muita gente. Mas para quem quer fluir na ação do Espírito, precisa sentar aos pés de Jesus, como Maria, precisa gerar relacionamento de amizade tão íntima e próxima do Cristo, que algo ruim que aconteça, como foi com o caso de Lázaro, ele é solidário na dor. Um relacionamento tão íntimo a ponto de você não se constranger com a presença dele ali na sua casa. É esse nível de relacionamento que eu espero que você desenvolva com Deus. Um relacionamento íntimo, de amizade, de busca, de clamor, de devoção, de rasgar o coração. Escute o que eu vou te falar. Se fosse para cumprir apenas com os esquemas, com a frieza, com os estereótipos, com os protocolos religiosos, se fosse para cumprir apenas com essa dinâmica protocolar, que é a religião, que não é nada ruim, mas para cumprir exclusivamente com esses esquemas e protocolos que a religião propõe, o judaísmo já seria suficiente. Porque todos esses esquemas, protocolos, estereótipos de uma religião oficial, o judaísmo tinha tudo isso. O judaísmo já dava conta disso. Mas quando Jesus veio para cumprir nele mesmo todos os princípios da religião oficial, e isso ser suficiente para Deus, e o que sobra, o que resta, o que fica valendo entre nós e Deus não é o cumprimento desses protocolos da religião oficial, mas é o relacionamento entre o ser humano e Deus. Aí sim, a vida do Cristo, o cristianismo, vem para substituir. Então, se fosse apenas para cumprir com a frieza dos protocolos religiosos, a religião oficial da época de Jesus já dava conta. Mas Jesus veio para ser muito mais do que o cumprimento de protocolos religiosos. Jesus veio para ser o Emanuel, o Deus conosco. A proposta do cristianismo não é apenas de mecanismos religiosos. A proposta do cristianismo é a amizade com Deus. E o rebanho que Deus tem me dado aqui na quarta região é um rebanho tão especial, que eu quero dizer a vocês que a minha intenção como vosso bispo é de ver cada membro, cada igreja, cada pastor, cada pastora, cada liderança, cada pessoa da nossa região, da nossa igreja e pessoas amigas que estão sempre aqui acessando esses vídeos. O meu desejo é que hoje você conheça mais profundamente Deus. E ele se revele a você muito mais do que um Deus frio de esquemas religiosos, um Deus amigo e parceiro. Jesus não abriu mão de estar nas sinagogas, no templo e nos ambientes ali oficiais da religião padrão. Mas um lugar onde ele se sentia muito íntimo e de relacionamento saudável não eram nesses ambientes, era na casa dos seus amigos. Você é templo do Espírito Santo. Você precisa ser essa morada, sua alma precisa ser essa morada de intimidade e relacionamento profundo com Deus. Vamos viver isso? Vamos experimentar isso? Essa é uma exortação para mim e para você. Porque quanto mais você conhece a Deus, você mais descobre que Ele é uma fonte inesgotável,
Com laços de amor, Ele vai nos atraindo para mais perto dEle a cada dia. Quero orar por você antes de encerrarmos mais um Quarta com o Bispo. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de ser um presbítero, de ser um bispo, de ser um pastor, de ser alguém envolvido com esses ambientes da religião. Da religião, Deus, que eu estou chamando de lugar oficial. Eu me satisfaço, Deus, em poder ver nos elementos da religião princípios que me aproximam do Senhor. Mas eu te agradeço, Deus, por entender que esses são elementos que me aproximam do Senhor. Mas chegando à tua presença, eu preciso, Deus, mergulhar. Eu posso ser atraído por laços de amor e exceder a esses ambientes protocolares e descobrir que o Senhor não é um Deus apenas de esquemas religiosos, mas é um Deus de amizade do dia a dia. Obrigado por isso. Eu te agradeço pelos elementos da religião, mas eu te agradeço também porque o Senhor é o Deus Emanuel. Se revele assim, Deus, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Se revele assim na vida da tua igreja. Se revele assim na minha vida, porque eu quero te conhecer cada dia mais e mais. E entender, Deus, aquilo que o Senhor gosta, aquilo que o Senhor rejeita, me aproximar daquilo que o Senhor quer que eu me aproxime, me afastar daquilo que o Senhor quer que eu me afaste. Eu quero ser teu amigo, Pai. É a oração que eu faço, intercedendo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos e irmãs, e eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não abandone os ambientes protocolares da religião, mas entendam que eles são meios para se chegarem a Deus. São meios para religação a Deus. E não são, na verdade, os ambientes finais e terminais. Eles não são tudo que Deus pode fazer na nossa vida. Eles não representam a totalidade. A religião é uma religação a Deus. Mas quando você chegar lá na presença dele, no trono dele, você vai descobrir que ele é uma fonte inesgotável e vai querer ser amigo dele. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em mais uma Quarta com o Bispo. Curta, comente e compartilhe ao máximo o link dessa transmissão. Fique na paz, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau.